programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, começa agora. E começa agora convidando você a fazer parte dessa grande ciranda do bem. Tem uma frase de um grande pacifista, que é Martin Luther King, que ele dizia assim, que é na omissão dos bons que o mal prevalece. Quando a gente vê uma violência ou algo acontecendo que a gente pode atuar e a gente cruza os braços, nós estaremos permitindo que ela aconteça. Vamos fazer a nossa parte, vamos olhar para o próximo como nosso irmão, vamos praticar a gentileza. Toda vez que alguém chegar até você e falar da sua dor, do seu sofrimento, ou fazer alguma reclamação, procure amenizar, use palavras de amor que edifiquem, que melhore a autoestima, que mostre para essa pessoa que é possível sim a gente construir um mundo melhor, que toda essa situação que ele está passando vai passar. Todos nós temos momentos difíceis na nossa vida, quem é que não tem problemas? Mas o mais importante de tudo isso é a maneira como nós nos damos as mãos, a maneira como nós olhamos o outro, olhar o outro, sentir o outro, fazer com que o outro também ele seja visto, porque a exclusão causa violência, a exclusão causa fome, causa miséria, causa dor, causa sofrimento. Então vamos trabalhar nesse sentido. Na sua família tem alguém que você excluiu? Procure incluir. Procure olhar para essa pessoa da sua família que por alguma razão, por uma discussão, você simplesmente não fala mais e ainda promove dentro da família para que ninguém converse com essa pessoa. Esse caminho não é um caminho de construção de uma sociedade melhor, porque tudo que acontece aqui fora começa dentro do nosso lar, começa dentro de nós, começa nas nossas atitudes, dentro da nossa família e vai para a sociedade, depois volta para a nossa parte. Então vamos ser gentis e praticar sempre o bem. Vamos sair da omissão. E se você não sabe como fazer o bem, você pode assistir no Face, programa Trilha Social. Todas as pessoas que passaram aqui, todas elas fazem alguma coisa para transformar vidas. Você pode se inspirar em uma delas. Você pode se engajar em algum projeto social que passou por aqui. Ou então, se você tem uma ideia, se seu coração for tocado, você pode também fazer alguma coisa que o seu coração esteja mandando e você pode abrir essa porta para muita gente poder entrar. A porta do bem, da inclusão, do amor e da paz. E se você já faz um trabalho e quer que a gente mostre aquilo que você faz para angariar mais voluntários, pessoas que se engajem em seu projeto, na sua ideia, é só você entrar em contato através do programa trilhasocial@bal.com.br e a gente vai ter a maior satisfação de te receber aqui. E hoje no nosso programa nós estamos com uma pessoa que tem feito bem, que nasceu no sertão e tem uma vida muito linda, muitas histórias, mas ele é muito tímido. Nós vamos falar muito sobre a vida dele, mas vamos falar sobre as ações, porque tudo o que aconteceu na vida dele só fez com que ele se transformasse numa pessoa que também se engajasse para fazer o bem para outras pessoas. É o Vitor José, da comunidade espírita Nosso Lar, que fica aqui no Vergel do Lago. Vitor, que alegria, Vitor José, recebê-lo aqui em nosso programa. Há algum tempo já estávamos pleiteando tê-lo conosco aqui para conversar um pouco dessas ações transformadoras que há 2 décadas são feitas ali no Vergel do Lago. Maristela, a satisfação é nossa de estarmos aqui, mas é bom, eu tentava me adequar em que frase poderíamos nos encontrar inseridos para esse instante. Certa feita, ao manusear o Evangelho, nós encontramos uma frase daquele que fundiu a história da humanidade. E ele nos pergunta, já que ele se encontra dentro de uma fenda que transcende o tempo, em uma expressão grega, kairos, o Cristo, ele diz, o que fazeis de especial? Que nós poderíamos trazer para a nossa realidade, para o mundo da pós-modernidade, de tantos conflitos, de um vazio existencial sem precedente. O que nos impulsiona? O que faz com que todos os dias você se acorde com um sorriso no rosto, grato pela oportunidade
de estar matriculado neste grande educandário, que é a Terra. Onde diante de tantos, você tem uma grade curricular específica, personalizada, que vai envolver os teus pais, a tua fisiologia, o teu espaço na sociedade, as dificuldades que tu passas, porque a Terra é um grande educandário. Então, ao ler essa proposta do Cristo, vem-nos reflexões invariáveis. Mas nós queríamos aqui falar antes de tudo, desse amor exarado pelo alto, a que nós na terra chamamos Jesus. Porque o Cristo é missiva viva de Deus, nas palavras de Rabindranath Tagore. Então é esta carta viva que nos envolve e nos impulsiona. O nosso lar, dentro desse grande organismo social, que é o bem, discreto, porque o bem é discreto. Não chega a ser uma célula. É uma organela diminuta dentro de uma célula que compõe esse grande organismo. Porque todos nós temos em nossa alma esse quê divino que nos impulsiona. Só que temos nos permitido camadas e camadas de equívocos, tentando interromper. Então, de uma forma ou de outra, esta fenda vai ser proporcionada para que brote esse lençol adormecido no nosso ser. Por isso que nós espíritas chegamos a agradecer até a dor, a abençoada dor, que fez eu descobrir o real propósito de existir. A comunidade espírita Nosso Lar faz parte dessas inúmeras organelas que está dentro de uma célula, deste grande organismo que é o bem, disseminado e discreto, tal como você aqui o falava. Este é o Nosso Lar. E o Nosso Lar é uma instituição onde vocês atendem mais de 5.000 pessoas. São 2 décadas, uma quantidade de pessoas atendidas dentro desse espaço que vocês escolheram, né, para estar. Não sei se foi escolha ou foi algo que já veio do alto, né? Quando a gente fala em mediação de conflitos, que é o trabalho que vocês fazem. Essa instituição media os conflitos daquela comunidade com as ações que vocês oferecem. Olha, Maristela, deixa eu tentar fazer uma analogia. Nós poderíamos ver como Israel transformou o deserto em um ambiente de cultivo, através do gotejamento. Então, ali são gotas, pequenas gotas. E existem muitas gotas. E existem muitas torneiras, e existem muitos rios, e existem oceanos. O nosso lar é uma gota diante de um deserto da exclusão social. Mas são muitas pessoas envolvidas. E eu me lembro de uma frase de Antoine de Saint-Exupéry, o autor de O Pequeno Príncipe. Ele diz: não se trata de mim, sou apenas aquele que transporta. Não se trata de nós, somos apenas caminhos que Deus utiliza para auxílio dessa geração. Então, quem vive cada instante não vê que o tempo passa. Uma das características do esvaziamento íntimo, porque a pós-modernidade, como alguns sociólogos chamam o momento que estamos passando, tem como característica o conflito dos sentimentos. E nós estamos acelerados por conta de uma tecnologia. Então há uma dicotomia entre corpo e alma. Então, se a gente não souber se policiar, por exemplo, estou falando contigo agora, e meu corpo estaria aqui, minha mente estaria onde eu iria depois daqui. E não viveria esse prazer de escutar-te, de compartilhar com isso. Se você olhar dentro de uma visão micro, a gente está na cama e já quer estar no banheiro. Está no banheiro e quer estar no café, no desjejum. Está no café e quer estar no trânsito, está no trânsito, quer estar no trabalho, quer ficar em casa. Se a gente ampliar,
A gente é jovem e quer ser adolescente. A gente é adolescente e quer ser maduro. A gente é maduro e quer ser jovem. A gente é solteiro e quer casar. A gente casa e quer viver solteiro. Então termina um esvaziamento. Então, quando as expectativas, sim, né, que se cria. Por conta dessa celeridade, a gente não consegue acompanhar. Vejam, em uma pesquisa não tão recente, nós recebemos mais de 2.500 informações no intervalo mínimo de 1 hora. Então, nós estamos no trânsito, estamos conectados. E isso faz com que a gente não perceba a riqueza do instante. Por exemplo, acordar e agradecer o leito. As coisas simples da vida. Sentir o cheiro do travesseiro. O óbvio. O quão crocante é a torrada. As mãos abençoadas que cultivaram o fruto que promove o teu jejum. A companhia que te agasalhou. Ou pura e simplesmente a mensagem de bom dia que alguém te enviou. Se a gente parar para viver isso, então a gente não sente que o tempo passa. E esse é um contraponto para que a gente não sofra o transtorno de ansiedade. Então o nosso lar, se você for pedir para precisar, eu não sei, as pessoas vivem lembrando. Eu sei que um dia 5 pessoas se reuniram e o critério não foi um bom critério. Onde iríamos distribuir uma sopa? E procuramos o lugar mais miserável que existia naquela época. Vocês procuraram saciar a necessidade mais básica, porque a fome não pode esperar. Muitas vezes, algumas pessoas, porque nós sabemos que existe, vocês partiram posteriormente para um trabalho social, onde atuasse não só na necessidade imediata, né? Sim. Mas também que pudesse fazer uma transformação social. Sim. Do assistencialismo Sim. para a transformação Sim. social. Então, muitas pessoas falam assim, você dá sopa, dá comida, a pessoa às vezes não agradece. Não importa se a pessoa vai agradecer ou não. Nós fazemos simplesmente, ou é feito, porque é o correto. Você não pode ver uma pessoa ao seu lado passando fome e não dar a ela um pão, se você o tem, você vai dividir o seu pão, vai dar um pouco do que você tem para saciar aquele momento, porque a fome é urgente. Sim. A fome é uma das coisas mais urgentes que nós temos no planeta. E quantos milhões de pessoas estão passando fome? Sim. E o que nos dói mais, querida irmã, dentro desse contexto macro que estamos falando, é que nós não estamos cumprindo o nosso papel. O grande conflito da humanidade não é falta de conhecimento, apesar de termos ainda um oceano de analfabetos. O grande problema não é a falta de fármacos. O grande problema é que nós não temos cumprido o nosso papel. Os minerais cumprem o papel. Os vegetais cumprem o seu papel. Até os animais cumprem. Os animais cumprem o seu papel. Quando nós mergulhamos em um ambiente da taxonomia, até voltando-se a Aristóteles, nós estamos dentro de um contexto acadêmico-científico, a condição de Homo sapiens sapiens. E isso se dá a partir de uma proposta em que nós somos um animal racional. E um animal racional não fala de quem somos, porque a partir do desenvolvimento do pensamento contínuo, nós somos seres humanos e há uma diferença. O que falta na sociedade é a humanidade. São os valores humanitários. Quando você fala, Vitor, a respeito do homem, né, Homo sapiens, e também que ele é o ser humano é um animal racional. O que nós não podemos esquecer é que o ser humano é racional, mas ainda tem um animal dentro dele. Sim, né? mas... Uma parte animal que faz com que ele haja, às vezes, sem a racionalidade, eu vou fazer porque é certo, porque eu fazendo pelo outro, eu também vou fazer por mim, eu faço bem, eu vou fazer o bem, não é para ser bom, nem para ser melhor do que ninguém, mas simplesmente porque é a ação correta, porque vivemos em coletividade, e aquilo que deixamos de fazer para o outro, vai reverberar também na nossa vida. Claro. Se as pessoas tivessem, é só ter um pouquinho de consciência. Se você deixa de fazer, se você se corrompe, se você tira, né, como na nossa política hoje, um momento muito difícil, aquilo que eles fizeram, porque a violência não se faz apenas pela facada e pela arma, também com uma caneta, né? E também com desvio de verba. Quantas pessoas não morreram por falta de assistência, por falta de emprego, de dinheiro, de fome, de uma série de outras coisas que aconteceram em decorrência disso. Sendo que toda essa violência que ocorre vai voltar para essa pessoa também, que se corrompeu.
E se a gente fosse olhar dentro do ambiente macro, nós temos que entender que há uma necessidade de trabalhar mais profundamente. Quando você fala da condição instintiva, que muitas vezes nos domina, se a gente pudesse olhar, muitas vezes nós temos um recurso de um smartphone que, por não conhecermos esses recursos, a gente não utiliza como deveria. Dentro da nossa estrutura filogenética, nós temos uma condição do encéfalo em 3 pisos. Então nós temos a nossa estrutura, o nosso tronco encefálico, que fala da nossa condição instintiva, e a gente poderia fazer uma conjugação com a psicologia e dizer que aí está o nosso inconsciente. E para falar desses 3 pilares, nós vamos falar já já. O programa Trilha Social vai para um pequeno intervalo e eu quero falar desses 3 pilares para que a gente possa entender. Isso é uma verdadeira aula, é muito importante para todos nós, para compreendermos a nossa essência. O programa Trilha Social vai para esse pequeno intervalo, eu volto já já e estou esperando você. Eu não imaginava que ele estava com aquela dificuldade, não imaginava que ele estava com aquele problema de visão. Quando o Kleber tinha 5 anos de idade, Kleber tinha uma dificuldade na visão. Todo mundo fazia as tarefas boas, mas eu não, porque eu não conseguia enxergar. O desenvolvimento ocular da criança tem até os 7 anos para a gente identificar algum erro refracional desse, poder tratar com o uso de óculos corretivo. Nós estamos desenvolvendo um projeto de saúde ocular na escola para examinar a acuidade visual desses alunos. Há mais ou menos 10 anos eu comecei a sentir um desconforto na visão. E aí eu procurei uma unidade de saúde. Eu pego no SUS 3 colírios a cada 3 meses. Hoje eu estou enxergando claramente, está tudo bem, estou feliz. Eu amo usar o óculos. Completou 18 anos? Chegou a hora de viver uma nova experiência. Aliste-se nas Forças Armadas. O prazo vai até 30 de junho. Aliste-se já. Baixe o aplicativo do Exército ou acesse o site. Serviço Militar. Agora é a sua vez. O programa Trilha Social volta agora desse pequeno intervalo. Nós estávamos conversando aqui com o Vitor, ele estava falando dos 3 pilares da composição da nossa estrutura fisiológica, né? Sim. Então, por favor, estou assim curiosíssima para saber a relação. É porque quando nós fazemos uma analogia entre fisiologia e comportamento, nós poderíamos dizer que no tronco do nosso chassi neurológico se encontra a nossa condição instintiva, ou nosso inconsciente, local que percorremos por dezenas de milhões de anos. Mas nós temos o córtex motor, ali onde tem o sistema límbico, e ali nós poderíamos dizer que é o nosso consciente, é o nosso saber de agora. Mas nós temos essa estrutura mais evoluída, o nosso neocórtex, os nossos lobos frontais, ou poderíamos dizer, dentro do mesmo contexto da psicologia, o nosso superconsciente. Então nós nos deslocamos no nosso consciente. Ao longo dos dias, vamos ter entraves, que nós iremos sair dele. Importa saber se nós iremos à condição instintiva ou ao nosso superconsciente. E poderíamos dizer que o superconsciente é o Deus em nós. Nas palavras de Jesus, nós deveremos colocar a luz na parte mais alta da nossa casa. Então, quando nós nos permitimos, e eu vou fazer uma vinculação à civilização hebraica, que se utiliza de uma expressão, quanto mais dentro, mais fora. Então, nós deveremos buscar, já que os hebreus dizem que existem 7 céus e 7 infernos fora e dentro de nós. Para que eu me relacione com equilíbrio, que tudo é uma questão de relacionamento, nós nos relacionamos com Deus, com a comunidade, nós nos relacionamos com a natureza, tudo é questão de relacionamento. Quanto mais eu aprofundo esse relacionamento dentro de mim, mas eu tenho condições de sair de mim
e me relacionar com equilíbrio. Mas esse é um dos conflitos da pós-modernidade. Eu vivo à periferia de quem eu sou, eu não me conheço, então é mais fácil eu ir para a minha condição instintiva e desconsidero o outro, que igual a mim tem sonhos e pleiteia a felicidade. E na realidade, nós temos um diálogo interno, né? Nós temos uma mediação interna. Em tudo que acontece na nossa vida, nós vamos buscar dentro de nós os valores que nós temos, né? Quando lhe fazem, por exemplo, um convite para fazer uma coisa errada, você vai lá dentro de você e diz, não, eu não vou porque isso não está certo. Se a gente pessoas têm, agora tem pessoas que já têm uma afinidade com aquilo. A gente tem que promover um estacato. Nós estamos vivendo um período de massificação. Então, uma das características da pós-modernidade é que nós não nos permitimos aprofundar. Veja, passa-se um texto e a gente olha as primeiras frases, corre, olha o final e acredita que sabe. É verdade. Entende? Então, como há uma indução, é necessário que eu, a condição de individualidade, estanque, reflita, vale a pena perder alguns segundos para que eu saia de mim sem desconstruir. Porque quando eu ajo de uma forma instintiva, alguém me empurra e eu de imediato volto a uma condição instintiva, depois eu volto para a pessoa e diz, você está cego? E essa pessoa diz, não, eu sou cego. E eu já empurrei, já derrubei. Aí eu vou levar mais tempo para levantar, para me desculpar. Então, é preferível que eu pare. Use a humanidade adormecida em mim. Identifique o outro. A partir desse momento, eu estou trabalhando essa humanidade em mim. Então, nós temos um recurso dentro da nossa estrutura filogenética para que o espírito que se encontra aprisionado no cárcere físico possa se utilizar desse equipamento e promover, exarar a condição divina que todos nós temos como filhos de Deus. E falando da condição divina, dentro dessa comunidade espírita, o Nosso Lar, você convidou as pessoas para que elas voluntariamente, porque são todos voluntários, né? E são voluntários que já começaram a se abrir para essa consciência de fazer aquilo que pode ser feito. Eles oferecem a sua mão de obra, né? Porque nada se faz sem que as mãos estejam ali. Então, aquela mão de obra voluntária no caminho do bem. E você tocou esses corações. Normalmente, porque tem que ter alguém, em todo grupo de pessoas, tem que ter alguém que lidere, que estimule, que traga essa reflexão e que essa reflexão, ela seja feita dentro daquele ser que está ouvindo. E você, com a sua simplicidade, tem tocado muitos corações nesse projeto. Vocês, dentro desse projeto, vocês têm um abrigo, uma casa de passagem. Vocês têm atendimento à gestante dentro da favela, né? Que é um momento que essas gestantes também carentes de tudo, até de saber das coisas mais simples. Eu me lembro de uma pessoa que eu tive, que trabalhou comigo em minha casa, me ajudando, que ela achava que pegar a criança recém-nascida e lavar dentro de um tanque onde se lavou pano sujo não tinha problema nenhum. Bactéria para ela, ou doença, ela fala assim, mas eu não estou enxergando nenhuma bactéria. Às vezes a ignorância faz com que elas não tenham o cuidado mínimo, né? E um dos trabalhos que vocês têm feito e que me chamou muita atenção, que é, junto com a Defensoria Pública e também com a ESMAL, a Escola Superior de Magistratura, o SEJUS, que trabalha conciliação e mediação, e eles oferecem, dentro da Escola Superior de Magistratura, um curso de conciliação e mediação, um acompanhamento, para que essas pessoas sejam voluntárias para ajudar as pessoas com dificuldades dentro da comunidade, que estão em pé de guerra, como se diz, né, para que elas possam se entender, porque às vezes esse conflito ele nasce simplesmente de uma falha de comunicação. Sim. Como é que como é que foi isso? Como é que está acontecendo isso? É muito verdadeiro essa tua colocação. Tem um amigo espiritual que narra isso. No Nosso Lar são muitas mãos que auxiliam. Mãos de brancos e de negros, de velhos e de crianças. Mãos sofridas, mãos cuidadas, mas todas voltadas para o mesmo ideal. Em verdade, só ajustando,
não sou eu que os lidero. A grande proposta é o Evangelho do Cristo trocando os corações. Porque a verdade é que nós temos necessidade de sentirmos o cheiro de Jesus. E quando a gente serve, e a doutrina dos Espíritos entoa esse canto, fora da caridade não há salvação, nós trazemos o cheiro de Jesus à sociedade. Numa assertiva da segunda epístola de Pedro, que como seguidores do Cristo nós temos a responsabilidade de trazê-lo à sociedade. Então, o nosso lar, que começou com a distribuição de sopa, hoje tem alguns trabalhos. E nós dividimos para que a gente tivesse um ambiente de gestão, um modelo organizacional em 5 pilares, que é o pilar pedagógico, que é o pilar de saúde, que é o pilar social, que é o pilar de comunicação e que é o pilar doutrinário. Cada um desses pilares agregam inúmeros trabalhos. Por exemplo, as todos gestantes. eles se integram, né? Sim, as gestantes. Nós temos a condição de gestação ainda na adolescência. Então nós temos o grupo de gestantes que fazem o pré-natal, está vinculado à área de saúde, mas também recebe 44 palestras sobre tudo e confeccionam o seu kit, o seu enxoval. Antes a gente doava, depois a gente começou a doar a banheira e eles vão enchendo e com essas palestras vão ganhando aquilo que é produzido industrialmente. Mas o mais importante que eu vejo, né, nessa situação é que além de você dar aquilo que é necessário, porque a criança vai precisar de roupa, vai precisar de fralda, de cuidados, vocês também dão a elas o conhecimento de como cuidar daquele bebê e também saber um pouco sobre a gestação. Porque às vezes seguinte, até para tirar da ignorância, né, dos cuidados básicos de um bebê. Começou porque nós estávamos dentro da comunidade e alguns gestantes nos procuraram, isso há 20 e tantos anos atrás. E quando nos procuraram, estavam todos tendo infecção. E naquela época eu chamei algumas pessoas mais qualificadas e elas não podiam. E então eu inventei de fazer o trabalho. E aí a gente verificava a pressão, media, fazia aqueles trabalhos bem básicos. E descobrimos que a infecção era proveniente da sepsia, que elas não sabiam como fazer a própria sepsia. E na forma que elas se enxugavam, elas se contaminavam. Então, somente com essa orientação já diminuiu e muito. Hoje nós temos todo um trabalho, temos coposcópio, temos mais de 20 médicos, nós temos ultrassonografia, nós temos dentistas, nós temos fisioterapeutas, nós temos muitos profissionais que ajudam lá. Então, a Comunidade Espírita Nosso Lar tem todos esses atendimentos. Se você quiser ser voluntário, você pode entrar em contato pelo telefone 9837-1637 e lá você vai saber tudo, qualquer coisa que você souber fazer, tenho certeza que vai colaborar. Então, busquem, ajudem, é necessário realmente que a gente dê as mãos, né? Estamos chegando na reta final do nosso programa e fica na Avenida Senador Rui Palmeira, 481, no Vergel do Lago. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim de 30 segundos para todo o nosso povo. Eu sei que é curto, mas o amor, um pouco de amor é melhor do que nada, né? Um pouquinho é sempre bom para esquentar a nossa alma. Meus irmãos, eu me recordo, e nós estamos no ambiente pascal, no período pascal, em que Jesus faz um questionamento. Quando Simão, fariseu, interroga por que ele está entrando em contato com a mulher de má vida, e ele diz: Simão, eu entrei na tua casa e tu não me acolhestes. Tu não me beijastes, nem lavaste os meus pés. Dentro da proposta do peregrino, quando nós acolhermos o Cristo na alma, ele deve ser o sol de nossas vidas, o sol da imortalidade. E nós não representaremos Jesus que não seja servindo ao próximo, porque ele disse que seria o caído, tombado, perdido, o sofrido, encarcerado. Esses o representariam. E nós deveremos convidá-lo para o centro do nosso ser, através da proposta da caridade, nos lembrando que isso fala da nossa humanidade. Muita paz para todos. Muito obrigado, Vitor. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Espero tê-lo outras vezes também para a gente falar sobre essa força que é Jesus. Vitor José, né? O programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem,
Volta semana que vem. Eu estarei esperando você aqui, sempre, com novidades no caminho da paz. Até lá!